Olá, como vai? Obrigado pela tua atenção aqui junto ao tutorial e nele eu vou aproveitar para falar de um recurso denominado Baking Textures, que significa textura de cozimento. Trata-se de um método que vai permitir a gente fazer o desembrulhamento de um objeto e obtermos as suas texturas e as suas características do material aplicado para salvá-lo em uma imagem aqui junto ao nosso projeto. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma simples. Nós vamos utilizar o motor Blender Render. Vocês vão me perguntar, pode ser feito no Cycles Render? Pode sim. Mas para o Cycles Render há uma necessidade de alguns ajustes de nodes. E eu não vou mexer nisso por enquanto, até pela falta de aprofundamento sobre o tema. Mas vamos lá para entender de que forma simples a gente pode salvar os resultados de um material aplicado a um determinado objeto em cima de uma imagem. Quero lembrar vocês que esta metodologia tem apenas a finalidade de acelerar um pouco o processamento de texturização durante os projetos. Então, tudo que for com Bake é para fazer com que a gente possa melhorar um pouco a velocidade de processamento. Então, vamos lá ver como é que a gente pode fazer o cozimento de uma textura de um material. E esse material, vocês vão ver que se eu der o render aqui, ele é composto de uma malha com algumas formas aplicadas à sua textura. Vou dar o ESC aqui para sair. E nós vamos agora capturar essa malha e salvá-la numa imagem. Vamos usar aqui a tecla T. Nós desabilitamos a barra Tools e vamos dividir essa janela em duas. Temos aqui a janela cópia e a janela original. Vamos transformar essa janela original aqui em uma janela do tipo UV Image Editor. Nós vamos precisar dessa janela. Vocês vão ver que aqui já vai surgir a imagem da renderização desse objeto. E nós vamos apagar aqui, clicando em X, essa imagem. E vamos adicionar essa janela um arquivo de imagem. Nós vamos clicar em New. Veja que aqui está sem título. Nós vamos criar aqui, por exemplo, a textura assada. Será o nome da nossa imagem que nós iremos utilizar para salvar as características do material do cubo nela. Veja que eu tenho aqui largura e altura definida. Eu vou mantê-los aqui em 1024 por 1024. Vocês podem utilizar aí qualquer tipo de resolução que vocês desejem. Tá? Não vou mexer em mais nada, eu vou dar um OK. Automaticamente é criado aqui uma imagem. Vocês vão ver que essa imagem ela está com uma cor escurecida. Não tem nada aplicado nela. Para eu fazer o procedimento de cozimento, é necessário agora que eu selecione o objeto que está na janela cópia, que é o cubo, e entre no modo de edição. Eu preciso desembrulhar esse objeto para fazer com que a texturização dele possa criar o cozimento aqui nessa área dessa imagem. Para isso eu posso, com o cursor aqui, clicar a tecla U, onde eu abro aquele menu de mapeamento V. Entre as possibilidades que eu tenho aqui de corte da malha desse objeto, eu tenho essa aqui chamada Light Map Pack. Vou usar essa aqui, que é a mais prática. Ela vai me perguntar algumas informações aqui, eu vou dar OK. E vocês vão notar aqui que o objeto já criou o desembrulhar desse cubo dessa forma, que é como se fossem as faces do cubo devidamente cortadas de acordo com aquela condição. É necessário agora que eu clique a tecla A para selecionar todas as vértices das faces cortadas. E quem foi a imagem que eu utilizei? Foi a textura assada. Eu vou clicar nela aqui, a imagem preta da imagem que eu não criei ainda. E eu tenho aqui a malha devidamente cortada. E eu preciso agora vir aqui na barra de propriedades, no ícone que representa o objeto cúbico, que é o objeto Mesh, que é esse triângulo aqui de 3 pontinhos. Eu vou clicar nele. Notem que vai ter aqui uma guia chamada UV Maps. Eu já tenho um primeiro mapeamento que eu criei com esse corte que eu fiz. Mas eu preciso fazer um segundo mapeamento. Esse mapeamento eu posso simplesmente clicar aqui em mais. Ele já coloca aqui por padrão o VMap.001. Se eu quiser alterar, eu posso botar aqui, por exemplo, imagem assada. Eu tenho que mudar agora a opção de renderização pelo mapeamento que eu criei aqui, que é o novo. Veja que eu tenho a câmera aqui no primeiro mapeamento. Para eu mudar, basta eu clicar nessa câmera aqui. Eu passo a ter esse mapeamento agora como mapeamento necessário.
Com ele selecionado, eu vou entrar aqui no ícone que representa a cena e o render, que é aquela câmera fotográfica. E nós vamos vir aqui na guia denominada Bake, que é o cozimento ou assamento, e vamos ter aqui essa opção Bake Mode. Para nós termos agora as características do material deste objeto salvo aqui justamente nessa malha, a gente precisa selecionar essa opção Texture e clicar em Bake. Vocês vão notar que na medida que ele vai destrinchando aqui, ele consegue mapear a imagem, criar essa imagem aqui, que pode ser salva clicando nessa opção aqui, ó, Image. Eu posso salvar, por exemplo, usando aqui esse Save as Image, ou apertando a tecla F3, eu vou ter o acesso de salvar a imagem, que se eu clicar nessa caixinha eu posso definir quais os tipos de imagem que eu posso salvar esse mapeamento. Eu posso usar BMP, Iris, PNG, JPEG, Targa. Vou mantê-la aqui em PNG mesmo, tá? Basta eu só selecionar aqui um nome, vou botar aqui assado.png, vou salvar essa imagem e tenho justamente o desmembramento aqui da malha e a imagem salva sendo aplicado ao objeto. Se eu tentar ver agora aqui pelo modo texto, vocês vão ver o objeto devidamente aqui com sua texturização feita na área. E como eu já tinha definido anteriormente, este é um recurso que é bem interessante porque ele facilita aqui e exige menos processamento junto à nossa máquina. Quando nós salvamos essas características de um material junto a uma imagem, a gente tem como fazer isso de forma mais rápida. Mas cabe a cada um de vocês aí se aprofundar nessa metodologia. Existe uma diversidade de tutoriais referente a esse assunto aí no YouTube. E fica por enquanto aqui essa explicação bem básica e dentro do que for possível eu vou me aprofundando um pouco mais para explicar a vocês outros procedimentos necessários em relação a essa técnica. Espero que eu tenha sido claro e até o próximo tutorial. Grande abraço.